Paz do Senhor para todos. Gostaríamos de falar hoje que nós estamos sempre mortos. Sempre mortos. Uma hora é morto para Deus, ou seja, morto espiritualmente. Outra hora é morto para o mundo. Quem está vivo para Deus está morto para o mundo. Mas quem está morto para o mundo, para Deus, está morto para o mundo. Quem está vivo para Deus está morto para o mundo, e quem está vivo para o mundo está morto para Deus. Vamos ler em Colossenses capítulo 2 e versículo 13, que diz o seguinte: E quando vós estáveis mortos, nos pecados e na incircuncisão da sua carne, da vossa carne, Ele nos vivificou. O Pai nos vivificou juntamente com Cristo, perdoando-nos todas as nossas ofensas. Era isso que nós estávamos, mortos nos pecados. E em Efésios 2 e 5, fala a mesma coisa, só com outras palavras. Diz assim: E estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela sua graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus Cristo. É isso que Deus fez. Tá? Então, nestes casos que lemos, estávamos mortos para Deus. E Deus não é Deus de mortos. Lógico. Quando diz que Deus não é Deus de mortos, é esses mortos que estão mortos para Deus, tá? Por isso, para sermos de Deus, Deus nos vivificou ou nos vivifica em Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós, quando estamos em Cristo, estamos salvos. Estamos salvos, como Paulo diz aos Filipenses: Operai a vossa salvação com temor e tremor. É isto, nós estamos salvos. Mas seremos salvos? É uma outra coisa. Porque se nós morrermos nesse momento que estamos salvos, nesse tempo que estamos em Cristo, nós estamos salvos. Estamos salvos com Ele. Estamos com Deus. Nossa vida está escondida em Cristo. Mas nós podemos não ser salvos futuramente. Eu conheço muitos e muitos casos de pessoas que eram pastores, líderes, irmãos piedosos, mas eles apostataram. Mas não existe apostasia. A Bíblia fala que existe sim. Mostra a apostasia. Você acha que Judas era apóstolo de Jesus? Não estava salvo quando estava obedecendo a Cristo? Estava, mas Jesus sabia que ele ia trair, porque Jesus sabia, nós não sabemos. Porque ele não foi fiel até o fim, e muitos outros não são fiéis até o fim. Por isso, o motivo de Jesus dizer: muitos são chamados e poucos escolhidos. Então hoje estamos salvos pela graça de Deus. Mas se nós abandonarmos ao Senhor voluntariamente, porque nós temos o arbítrio que Deus nos deu, nós não somos robôs, autômatos, não, somos humanos. Temos o Espírito de Deus quando somos de Deus. Quando não somos de Deus, temos outro Espírito que não é de Deus. E quando você tem um Espírito que não é de Deus, você não é salvo. Você só é salvo se tiver o Espírito Santo em você, morando em você. E muita gente negam a Jesus, apostatam, eles blasfemam,
eles, é aquele pecado que não tem salvação, que está escrito. As pessoas apostatam. Então ele era salvo, mas não é mais. Por quê? Porque não foi fiel até o fim. Muitas vezes acontece isso. Com muita gente. Eu já vi muito isso. Desde o líder até o mais simples, eu já vi pessoa se desviando na minha frente assim. Já pediu um cigarro, já acendeu, já, como que diz, não sou mais de Deus. A pessoa tem o direito de seguir a bênção ou a maldição, de seguir o caminho estreito ou o caminho largo. O caminho largo conduz à perdição. O caminho estreito é o caminho que é Jesus Cristo, né, para salvação. Então é preciso vigiar. É um parênteses que eu abri nessa mensagem. Então, Deus nos vivifica em Cristo. Para isto precisamos morrer para o mundo. Precisamos morrer para o mundo. Por isso que Jesus disse: aquele que vier me seguir, ele perderá a sua vida. E quem perder a sua vida, ganhá-la-á. Porque a pessoa morre para o mundo para viver para o Senhor. A pessoa morre para o mundo que está no maligno. É lógico que Deus não tira a pessoa do mundo. Nós ficamos do mundo, mas não somos mais do mundo. Enquanto formos do Senhor, não somos do mundo. Somos do Senhor. É por isso que somos semelhante a ovelhas no meio de lobos. Tá? Porque o mundo que está no maligno é contra aqueles que são ovelhas do Senhor. Então, o verso 20 de Colossenses diz o seguinte: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, veja bem, se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, quanto aos rudimentos do mundo. Os rudimentos do mundo é o quê? Aquelas coisas do mundo que está no maligno. Então aí Paulo diz: por que vos ainda carrega com ordenanças do mundo, como se vivesses no mundo? Não vivemos mais no mundo e nem para o mundo. Nós ainda estamos no mundo, mas não vivemos mais para o mundo. Então, para podermos ressuscitar com Cristo, para vivermos para Deus, é isto: Deus nos ressuscita em Cristo para vivermos para Ele. E nos faz assentar nos lugares celestiais, em Jesus Cristo. Isso é espiritual, não é material. Material você está aonde você estiver. Isto é nascer de novo, ser uma nova criatura. Para podermos entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Então, para podermos entender qual é a boa vontade de Deus, é preciso nós ressuscitarmos com Cristo. Quem faz isso é Deus, tá? Então, nós já fomos sepultados com Cristo, conforme está escrito no versículo 12 do capítulo 2 de Colossenses: sepultados com Cristo no batismo, e nele também ressuscitado pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. É isso que acontece conosco, tá? Quando nós somos de Deus. E aprendemos com o Espírito Santo. Então, é isso que acontece. Nós aprendemos com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o que nos convence do pecado, é o que nos ensina, o que nos mostra as coisas. Porque é Deus que nos ensina, conforme está escrito em Jeremias 31 a 34. Né? O Espírito Santo é Ele que nos ensina todas as coisas pertencentes às coisas de Deus. Não é coisa do mundo. As coisas de Deus, a sua vontade, a vontade de Deus, e nos convence do pecado. É o Espírito Santo. Porque quem nasce de novo, ele se une com Cristo, se une com o Espírito Santo. E se faz com ele o mesmo Espírito, conforme está escrito. Ele nos convence do pecado e do juízo. Isso é quando nós ressuscitamos com Cristo. Deus nos ressuscita com Cristo para podermos sermos dele. Porque a vontade de Deus é que sejamos salvos pelo sacrifício de seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tá?
Não podemos aniquilar a mensagem da cruz. Isso seria ingratidão contra Deus. Isso é um sinal que não está salvo. Pessoa ingrata que não agradece a Deus pelo que Deus fez, enviou o seu Filho Jesus Cristo para derramar o seu sangue na cruz do Calvário para salvar a sua alma. E a pessoa não reconhece, não é salvo pelas obras. Pelo amor de Deus, vai te converter. Não podemos esquecer o preço da nossa redenção. Nós somos salvos pela obra de Cristo e não as nossas obras. Coisa que nós temos que fazer é permanecer nele até o fim. Aí sim, isso precisamos mesmo. E precisamos do Espírito Santo na nossa vida para poder fazer isso. Senão não conseguimos. Mas para isto precisamos estar em Cristo. Então nós precisamos estar em Cristo para podermos entender as coisas de Deus. Senão não entendemos. Vai entender as coisas do mundo, da política lá, do mensalão, petrolão, dos outros coisas que estão aparecendo por aí, corrupção em cima de corrupção. Isso é coisa do maligno. Aí puseram lá um corrupto para ser o líder dos líderes, um corrupto. Vai querer o quê? É isso daí. Tem nada a ver com Deus daí, viu? Isso é coisa do mundo que está no maligno, 100%. Precisamos estar em Cristo, ressuscitados espiritualmente em Cristo, para provarmos as abundantes riquezas da sua graça. É o que fala no capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Jesus Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo, porque já estáis mortos para o mundo que está no maligno, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Glória a Deus. Então é isto. Precisamos viver essa vida, não só um dia da semana, não só quando estamos lá no templo, todos os dias, todas as horas, sempre na nossa vida, para provarmos as abundantes riquezas da sua graça para a sua benignidade em Jesus Cristo, pela sua benignidade em Jesus Cristo. Então é isso que nós ressuscitamos, que Deus nos ressuscita em Cristo, para nós provarmos as riquezas da sua graça, e porque nós sentimos, quem é de Cristo sabe disso, nós sentimos a glória de Deus na nossa vida, nós sentimos a bondade de Deus, a benignidade de Deus na nossa vida. O mundo não vê isso, o mundo não sente isso. Quem está no mundo que está no maligno, sem Deus, sem as promessas de Deus, sem Cristo na sua vida, sem o Espírito Santo unido ao seu Espírito. Que Deus abençoe, que todos possam entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Amém.